Bom dia, eu sou a Carol e eu vou apresentar o trabalho do meu grupo, que é sobre Alzheimer e a genética por trás da doença. Alzheimer é uma doença majoritariamente multifatorial, neurodegenerativa, progressiva e irreversível. Não há cura, somente tratamento, e os tratamentos que existem só trazem benefícios pequenos e não são capazes de interromper o progresso ou reverter a doença. Cientistas ainda não sabem exatamente o que causa a doença de Alzheimer, mas muitos estudos apontaram para a importância dos genes no desenrolar da doença. A pessoa com Alzheimer pode apresentar vários sintomas, como demência, que engloba perda progressiva de memória, discernimento e capacidades funcionais independentes, como habilidade motora e dificuldade para se comunicar, agitação ou inquietação, desorientação e até possíveis mudanças de personalidade e de comportamento. Esses sintomas ocorrem por causa do desenvolvimento de placas amiloides, que são depósitos de fragmentos de proteína beta-amiloide que interferem na sinapse e na transmissão de informações e, por conseguinte, prejudicam as funções cerebrais, como a memória. Ocorre a formação de emaranhados neurofibrilares, que são alterações intracelulares no citoplasma dos neurônios que prejudicam a sinalização entre eles. Ocorre perda de conexão entre nervos e neurônios e eventual morte desses neurônios. Os principais genes estudados por sua relação com o risco de desenvolver a doença de Alzheimer são ApoE, APP, PCEN1, PCEN2 e MAPT. Veremos a seguir a heterogeneidade genética e a epigenética da doença de Alzheimer. Heterogeneidade genética refere-se à presença de vários defeitos genéticos que causam a mesma doença. Algumas doenças podem ser desencadeadas por mutações ocorridas em mais de um gene específico. A doença de Alzheimer, e especialmente a doença de Alzheimer de início precoce, apresenta alta heterogeneidade genética. Não existe um único alelo causador e esses diferentes genes estão associados com o mesmo fenótipo. Epigenética refere-se à mudança no comportamento de um gene sem alterar as informações presentes no genoma. Nesse sentido, os padrões epigenéticos são sensíveis a modificações ambientais, que podem causar mudanças fenotípicas que serão transmitidas aos seus descendentes. Estudos recentes sugerem que a alteração de natureza epigenética estão associadas a ambas as formas da doença de Alzheimer. O diagnóstico clínico depende da análise do médico geriatra ou neurologista especializado em Alzheimer, a partir do estudo do tecido cerebral pós-morte e de exames de sangue, que avaliam sintomas cognitivos associados ao níveis de vitamina B12 e do funcionamento da tireoide. Futuramente, espera-se empregar o diagnóstico genético precoce, mas como não existe somente um alelo causador desses casos, é preciso que esse diagnóstico seja feito com grande cautela. Em caso de patologia de origem monogênica, esse tipo de aplicação será possível no futuro, mas apenas quando o grau de penetrância de cada mutação diferente for conhecido e em casos nos quais a mutação causadora da patologia já tiver sido estabelecida para a família em questão. Nos casos em que a doença de Alzheimer de início precoce apresentar etiologia multifatorial, a aplicação futura desse conhecimento residirá muito mais na possibilidade de detecção de um perfil genético de risco do que no diagnóstico genético precoce, uma vez que, para doenças multifatoriais, não são somente os fatores genéticos que influenciam. Além disso, cada perfil genético interage com fatores ambientais de forma ainda completamente desconhecida, uma vez que cada população de origem étnica distinta apresenta um background genético diferente. É imprescindível que mais investigações sejam realizadas na população brasileira, pois somente dessa maneira esse conhecimento poderá, no futuro, ser aplicado com segurança na saúde pública. O Alzheimer de início precoce é relativamente raro, representando menos de 5% de todas as pessoas que possuem essa doença. Raros são os casos que possuem causa desconhecida, mas a maioria deles são herdados, num tipo conhecido como Alzheimer familiar ou Familial Alzheimer Disease. O filho de uma mãe ou pai que carrega a variação genética da doença de Alzheimer familiar tem uma chance de 50% de herdar a mutação. Se a mutação for herdada, a criança quase certamente apresentará a doença.
Diferentemente da doença de Alzheimer de início tardio, sabe-se que a de início precoce está relacionada a mutações em genes específicos e manifesta-se entre os 30 e 60 anos de idade. Mutações no gene APP, PCEN1 e PCEN2 são responsáveis por aproximadamente 40% dos casos de doença de Alzheimer com início precoce. Eu vou falar um pouco mais aprofundadamente agora sobre o que acontece quando a mutação ocorre em cada um desses genes. No gene da proteína precursora amiloide, ou APP, ocorre clivagem após sua síntese, dando origem ao fragmento denominado proteína beta-amiloide 5. Esse fragmento é mais amilogênico do que a proteína original, pois tem a propriedade de agregação proteica na parte extracelular dos neurônios. Portanto, uma vez que se encontre em quantidade maior do que o normal, seu acúmulo resultará na formação de fibras amiloides, gerando as placas senis. Mutações nos genes da presenilinas 1 e 2 ou PCN1 e 2 estão relacionadas com alterações na clivagem da APP, aumentando a produção de beta-amiloide, ocasionando casos de Alzheimer de início precoce. A presenilina 1 está relacionada com o processo inflamatório observado na placa amiloide e pode interferir no processo de apoptose, e mutações no gene da PCEN2 podem acelerar o processo de neurodegeneração. A mutação no gene da proteína tau causa a formação de fusos neurofibrilares no hipocampo e na região frontotemporal, que estão fortemente relacionadas ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Esses fusos são formados a partir da proteína tau, que ao estar anormalmente fosforilada é menos capaz de polimerizar a tubulina e acaba por provocar uma ruptura do citoesqueleto celular e, por consequência, morte neural. A doença de Alzheimer de início tardio é o tipo mais comum dessa doença, e suas causas ainda não podem ser completamente entendidas, mas incluem a combinação de fatores genéticos, ambientais e relativo ao estilo de vida. Ela ocorre por volta dos 60 anos. Ainda não se encontrou um gene específico relacionado ao desenvolvimento da doença, mas há indícios que levem a crer que o gene ApoE, ou apolipoproteína E, encontrado no cromossomo 19, está relacionado ao aumento de risco de desenvolvimento da doença. A ApoE contém as instruções para produzir uma proteína que auxilia no transporte de colesterol e outros tipos de gordura na corrente sanguínea. O gene ApoE possui diferentes alelos e 3 deles ocorrem mais frequentemente, sendo eles ApoE E2, ApoE E3 e ApoE E4. A ApoE E2 é relativamente rara e portadores desse alelo manifestam a doença de Alzheimer mais tardiamente que alguém com alelo ApoE E4. A ApoE E3 é o alelo mais comum, mas aparentemente neutro, sem aumentar nem diminuir o risco de adquirir a doença. A ApoE E4 está presente em cerca de 10 a 15% da população, em 40% de todos os portadores de Alzheimer de início tardio. Pessoas que desenvolvem essa doença têm mais chance de possuírem esse alelo em relação a pessoas que não a desenvolvem. Pessoas que herdam 2 alelos ApoE E4 apresentam a doença mais cedo do que pessoas com apenas um alelo. Herdar o alelo ApoE E4 não significa, porém, que a pessoa vai definitivamente desenvolver a doença. Diversos estudos confirmam a atuação do alelo ApoE E4, porém, a forma como ele atua não foi compreendida ainda. Apesar de não ser possível reverter ou impedir o quadro da doença, o acompanhamento psicológico de pacientes com ambos os tipos da doença de Alzheimer pode acarretar uma progressão mais lenta dessa. O tratamento psicológico também pode ser direcionado aos cuidadores e familiares, pois o avanço da doença é, muitas vezes, traumático para aqueles que convivem com o paciente. Os tratamentos indicados podem ser divididos em farmacológicos e não farmacológicos, onde a área da psicologia tem papel importante. A prioridade das intervenções neuropsicológicas na doença de Alzheimer é estabelecer o uso mais eficiente da memória. O número crescente de técnicas de tratamento surge a cada ano. Dentre das mais elaboradas encontram-se orientação para a realidade, estimulação cognitiva, treino da memória, reabilitação neuropsicológica, reabilitação psicossocial e entre outras. Incentivar o convívio social e atividades de lazer parece ser benéfico não só para o paciente, como também para todos que convivem com ele. O intuito do tratamento não farmacológico não é
fazer com que a pessoa com demência volte a funcionar como antes da instalação da doença, mas que funcione o melhor possível a partir de novos e evolutivos parâmetros. Ainda há muito o que estudar sobre a doença de Alzheimer, tanto para procurar uma cura quanto para entender as necessidades dos afetados. O que podemos ter certeza é de que o acompanhamento psicológico para a pessoa doente e sua família é importante para levar a vida com dignidade em meio a uma doença tão destruidora. Muito obrigada!